duas instâncias, 6 julgamentos ele passou. 3 vezes ele foi julgado pelo modo civil. 3 vezes ele foi julgado pelo modo religioso, pela instância religiosa. 3 vezes pela instância civil. Herodes e Pilatos pela instância civil. E os principais sacerdotes, com o sumo sacerdote, Anás e Caifás, tiveram que julgá-los. Então ele foi julgado 6 vezes e não puderam encontrar crime nele. Então, como não puderam encontrar crime nele, então disseram para ele, ele disse que derrubaria o templo. Vamos destruir a sua vida, vamos acabar com ele, porque ele disse que havia um decreto dado a respeito disso. Veja só que coisa tremenda, meus irmãos. Em Esdras, vamos para Esdras, meus irmãos. Aqui, no capítulo 6, versículo... Lembre-se que eu estou em João 12, 28 ao 32, para mostrar que tipo de morte. Capítulo 6, versículo 11 diz assim, e eles pegaram essa promulgação que foi averbada por Esdras, e passou a se tornar uma palavra averbada dentro da palavra, pelo grande escriba, uma palavra averbada por Esdras, o escriba, o grande escriba de Israel, o grande pregador de Israel. Aí está Esdras, capítulo falando da casa, vem falando da casa no verso 6, 7, 8, 9, 10, e aí falando que ela é para ser oferecida sacrifício. Aí verso 11 diz assim, e também por mim se promulga esse decreto, que qualquer que alterar esse decreto, que uma viga seja arrancada da sua casa e seja levantado e pendurado nela, e sua casa seja convertido em monturo. O Deus que faz ali habitar o seu nome destrua todo rei e povo que levantar sua mão para modificar ou destruir esta casa de Deus que está em Jerusalém. Aí eu, Dário, promulgo o édito que seja cumprido prontamente, averbado por Esdras, o grande Esdras. Isso aí ficou. E em cima desse decreto, veja só que coisa, em cima desse decreto, meus irmãos, foi que na quarta-feira, preparando tudo já, imaginando tudo que ia ser feito, eles foram lá na quarta-feira em Nazaré, derrubaram a casa do Senhor Jesus, tiraram a madeira, trouxeram ela sendo carregada por bois até chegar. Já chegou na manhã da sexta-feira. Meus irmãos, foi uma correria tremenda. Então, o Senhor Jesus foi crucificado na viga da sua própria casa. E por que isso aconteceu? Porque ele tinha dito, e como ele foi mal interpretado, porque o texto depois diz assim, ele não falava do templo, mas ele falava do seu próprio corpo, mas eles compreenderam isso de forma completamente errada. Veja só. Muitas vezes, muitas pessoas, né, elas têm razão de mandar um ovo de Páscoa, porque elas não entendem nada a respeito do que Jesus fez na cruz. Porque ninguém mais está pregando sobre isso, irmão. Ninguém ensina. É tão real isso, é tão real a falta de conhecimento que há entre os líderes, a maioria deles, são poucos que estão preocupados em trazer esse ensinamento. É tão real que quando a gente fala essas coisas, eles pensam que nós estamos falando mentiras, porque eles não creem mais que isso aconteceu e quais foram os grandes movimentos que aconteceram, que envolveram a morte, né? O sepultamento e a ressurreição do Senhor Jesus. A questão da morte em si, porque ele diz assim, tem muitas coisas, irmãos, são muitas coisas. Mas a questão da sua morte e da sua ressurreição, porque que ele vem e fala assim, eu invisto a minha vida, eu dou, o sentido ali é investimento. Eu invisto a minha vida e tenho poder para tomá-la. Por que ele disse isso? Porque a palavra não é
dar, porque eu te dou esse pincel aqui, eu não posso mais tomar esse pincel porque eu estou te dando esse pincel. Não. Ele disse, eu invisto a minha vida, eu dou a minha vida investindo e tenho poder para tomá-la. Então, por que Jesus ressuscitou? Porque ele era Deus? Jesus ressuscitou porque ele era Deus? Não. Todas as obras que Jesus fez, desde quando ele começou o seu ministério, ele jamais usou a sua onipotência, jamais usou a sua onipresença, jamais usou a sua onisciência. No lugar da onisciência, ele usou o Espírito Santo que estava nele. No lugar da sua onipotência, ele usou o poder do Espírito Santo que estava nele. No lugar da sua onipotência, ele usou o Espírito Santo que estava nele. Para ser exemplo para nós. Como que poderíamos ter exemplo dele se ele usou a sua onipotência, a sua divindade? Não, Senhor. Ele veio como homem. O diabo queria que ele usasse a sua onipotência. Transforma essas pedras em pães. Você é filho de Deus. Faz. Ele disse, não. Eu dediquei a minha onipotência, a minha onisciência e a minha onipresença no altar do Pai quando eu me encarnei. Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 8, que ele se humilhou 3 vezes ali. Se humilhou como Deus, se humilhou como homem e se humilhou como servo. Veja só o nível que ele chegou da sua humilhação. Então, como ele ressuscitou? Por que ele ressuscitou? Por uma razão muito importante, que eu quero falar para vocês agora, que é a parte mais importante desta aula. Amém, meus irmãos? A parte mais importante desta aula. Aqui. Então, eles usaram o texto da própria Taná. Eles usaram textos. Não puderam usar da Torá. Eles usaram da Taná para poder acusá-lo, para poder destruí-lo. Isso foi tão real, a questão da sua morte, que sendo crucificado, né? Dá importância ao seu pai, que foi o carpinteiro do seu próprio madeiro, seu pai. Carpinteiro do seu próprio madeiro. Veja só que tremendo. Por isso Maria ficou olhando para ele na hora que ele está morrendo. Na hora que ele está morrendo, Maria olha para ele. Como quem diz, e agora? Você está indo embora. E eu? E eu? E ele se lembra disso e diz, filho, aí está a tua mãe. Mãe, aí está teu filho. Eu não posso entrar no céu como filho de Maria. Ela é a tua mãe, tu és o filho dela, cuida dela. Ele diz que desde aquela hora, João a tomou em sua casa. Desde aquela hora, João passou a cuidar dela. Entendeu? Sua casa, quando os camaradas vão lá, que os guias, aqueles guias são um bando de mentirosos, que você vai lá, quando você chega ali naquele lugar onde um lugar horrível, pobre, a placa velha está lá, tem mais de 40 anos aquela placa lá, muito mais, talvez 100 anos aquela placa torta ali na entrada de Nazaré. Aquela entrada feia, a cidade é horrível, né? Aí o guia leva você e diz assim, aqui que era a casa de José e Maria, um bando de mentirosos. A casa foi derrubada, virou um monturo, não existe. Falta de conhecimento, né? A pessoa vai tirar foto e faz selfie na porta da casa de Maria e José. Oh, ignorância, oh, necessidade, meu Deus, impiedade. Ok, meus irmãos? Então, mostrando para vocês essa questão aqui, por que Jesus ressuscitou? Por que Jesus hoje é festejado como ressurreto? Eu tinha muitas coisas aqui para falar para vocês, né? Que eu tenho aqui na Bible Cronos, a lista cronológica da ordem da ressurreição de Jesus. Aí não vai dar tempo. Tinha tirado aqui da Bible Cronos para vocês. Mas quem tem a Bible Cronos tem a partir da página 989 a ordem cronológica de tudo que aconteceu. Glória ao nome do Senhor Jesus.